presidente Donald Trump deu uma entrevista para a Fox News e ele falou: não houve mortos, houve alguns feridos. A gente já sabe quem foi ferido? Uribe, Trump ainda não deu detalhes de quem são essas pessoas. Ele confirmou que não teve nenhuma morte confirmada até o momento, mas disse que alguns americanos ficaram feridos. Apesar dele não ter detalhado, a gente sabe quem eram as forças americanas que agiram nessa operação. Então nós tínhamos forças do exército americano, a força Delta do exército, nós tínhamos também integrantes do FBI e da CIA. Trump não detalhou quais militares ou forças policiais dessas agências, desses diferentes braços das forças americanas ficaram feridos, mas disse que essas pessoas, apesar dos ferimentos, já foram socorridas e devem se recuperar em breve. Trump também falou sobre as aeronaves que agiram nessa operação. Ele disse que vários helicópteros foram deslocados para capturar Maduro e reforçou que uma dessas aeronaves, um desses helicópteros, chegou a ser atingido. Aí não explicou se foi pelas forças venezuelanas, mas a gente presume que seja algum tipo de resposta. Um desses helicópteros foi atingido, ficou levemente danificado, mas não ficou retido na Venezuela, conseguiu ser recuperado pelos Estados Unidos. A gente relembra que Maduro foi levado a bordo de um navio de guerra até Nova York. A gente resume aqui o que se sabe até agora sobre essa operação. Maduro foi tirado do quarto junto com a esposa pelas forças americanas. Trump disse que ele foi levado de helicóptero até chegar a bordo do navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, que é um navio que já estava ali na região da Venezuela. Eles pousaram então nesse navio de guerra e seguem em direção a Nova York, onde Maduro será julgado por um tribunal federal de Manhattan, Uribe. E lembrando as informações que a gente tem, a operação que estava sendo desenhada desde dezembro, uma operação que tinha, por exemplo, agentes da CIA infiltrados no governo venezuelano. E aí esses agentes da CIA informaram exatamente a localização do Maduro e da esposa. Você trouxe a informação, né, Mariana? O Maduro mudava de local semanalmente, às vezes diariamente, mudava de cama, inclusive, em que ele dormia, para não ser localizado pelos Estados Unidos. Mas as fontes da CIA dentro do governo venezuelano passaram a localização para o governo norte-americano. E aí a Mariana trouxe uma informação importante, também da CNN, de que o próprio Donald Trump assistiu a toda a operação. Então a operação foi feita com uma transmissão a ele na sala de situação de guerra dos Estados Unidos e ele acompanhou a captura, então, de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Conta pra gente os detalhes sobre o navio que me interessou bastante. Eles foram retirados do quarto e aí foram levados para um helicóptero inicialmente? Exatamente, Uribe. Segundo o que disse Donald Trump, eles foram retirados do quarto em um local altamente fortificado na Venezuela, colocados a bordo de um helicóptero e levados até esse navio de guerra que já estava em águas próximas à Venezuela. Esse navio é um navio de assalto anfíbio que tem um heliponto. Então, segundo Donald Trump, Maduro e sua esposa fizeram um voo que ele inclusive ironizou e disse que foi um voo muito agradável e pousaram a bordo desse navio de guerra, um dos maiores navios que os Estados Unidos deslocou para a região do Caribe. A gente sabe que o Pentágono tem deslocado navios, aeronaves de guerra, porta-aviões, além de tropas militares para a região do Caribe já há muitos meses e esse era um dos navios que estava nessa região e agora Maduro e sua esposa estão a bordo dessa embarcação em direção a Nova York. A gente sabe que, apesar de Maduro ter sido capturado, a Venezuela adotava, sim, estratégias para conseguir protegê-lo de alguma forma, trocava frequentemente de celular, trocava frequentemente o local onde dormia e o próprio Donald Trump reconheceu que Maduro foi capturado em um local altamente fortificado e que algumas pessoas ficaram feridas nesse processo de captura, alguns americanos ficaram feridos, de alguma forma a Venezuela pode ter tentado responder, mas a gente sabe então que Maduro foi capturado e levado a bordo dessa embarcação, Uribe.